Existem dois tipos de pessoas: aquelas que reivindicam o seu prazer sexual e as que não se importam com isso. Vocês que estão assistindo esse vídeo fazem parte do primeiro grupo de pessoas. Esse vídeo é para vocês saberem identificar os problemas ou poder melhorar a sua resposta sexual. Existem diversas teorias que dividem as fases do ciclo da resposta sexual. Nós fizemos a nossa teoria aqui para trazer para vocês, de acordo com a nossa prática clínica. A primeira fase do ciclo da resposta sexual é o pensar sobre sexo. Seja ele feito a dois, sozinho, a três, em grupo, como vocês quiserem. Pensar sobre sexo é diferente do desejo, que vai ser a nossa segunda fase. Você costuma pensar sobre sexo? E quando pensa? Como pensa? O que pensa sobre isso? É de uma maneira legal? É de uma maneira saudável? É agradável? Ou é ruim, desagradável? Você evita pensar sobre isso. Que crenças e tabus você tem em relação ao sexo e à sexualidade? Vamos falar agora da segunda fase, que é a fase do desejo. Desejo é a vontade de praticar a atividade sexual. Ele ocorre em resposta a insinuações e ou a fantasias. Exatamente. Ele tem a ver com os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. Mas também tem a ver com autoestima e, nas relações saudáveis, tem a ver com um certo distanciamento, uma individualidade que a gente cria em relação ao nosso parceiro. Depois, a gente entra na terceira etapa do ciclo da resposta sexual, que é a excitação. E aí vai ser muito subjetivo de cada um. Natália, quais são as respostas fisiológicas que o corpo dá nessa etapa? No homem acontece a intumescência peniana, que é o aumento de fluxo sanguíneo na região do pênis, ou seja, o pênis fica ereto. Na mulher acontece a vasocongestão, que é o aumento de fluxo sanguíneo na região da pelve. Além disso, acontece a lubrificação nesse momento e também uma intumescência dos seios, que significa os seios, os mamilos eretos. Depois dessa fase, da fase da excitação, vem a fase de platô, que é o breve momento antes de acontecer o orgasmo. Então, acontece isso tanto na masturbação quanto durante a atividade sexual. O que acontece na questão psicológica, Dani? Aí também é muito subjetivo de cada um, né? Isso vai fazer toda a diferença. Você, antes de atingir o orgasmo, sente ali na relação sexual prazer ou sente dor? Uma questão muito importante nessa fase é entender que talvez o tempo do período platô e até atingir o orgasmo vai ser diferente para cada um dos envolvidos na relação sexual. Isso pode ser um problema ou não. Daí nós vamos para a quinta fase, que é o tão esperado orgasmo. O orgasmo é o clímax da resposta sexual. Poderias me explicar melhor essa palavra? Qual palavra? Clímax. O clímax é o ápice, né, da relação sexual. E aí, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Tem algumas pesquisas que apontam que as mulheres acima de 30 anos têm mais facilidade de atingir o orgasmo. Por que tu acha que isso acontece, Natália? De repente é porque nessa idade ela já tem mais um autocuidado, um autoconhecimento, consequentemente consegue ter mais controle sobre o seu corpo e suas vontades? Exatamente. Estou chegando lá, hein, pessoal? Estou chegando nos 30. Eu já cheguei. Agora eu quero que tu me diga o que acontece no corpo quando a gente atinge o orgasmo, nos homens e nas mulheres. Nos homens acontece a inevitabilidade da ejaculação. Consequentemente, depois vem a ejaculação. E nas mulheres acontecem as contrações rítmicas da região mais inferior da vagina. Posteriormente vem o relaxamento dessa musculatura. Depois disso, vem a fase da resolução. Nessa fase acontece a sensação de bem-estar, de relaxamento. E para os homens acontece a inevitabilidade de começar uma nova relação, que a gente chama de período refratário, né? Que é aquela sensação, aquele período que pode durar de minutos, horas ou até dias. E para as mulheres não acontece esse período refratário. Elas já conseguem ter uma próxima relação ou até de novo uma nova excitação em menos tempo. Que nem eu digo, né? Pra mulher é só jogar o cabelo pro lado, já pode continuar. Mais ou menos, depende de cada uma, claro, mas pelas diferenças hormonais que acontecem ali, as oscilações hormonais, elas vão ter mais facilidade sim de começar um novo ciclo da resposta sexual. Alguns problemas podem acontecer nessa fase quando os parceiros gostam de curtir esse período de resolução de maneira diferente. Por exemplo, um quer dormir, o outro quer ficar conversando, um quer tomar banho, o outro quer ficar abraçado, de conchinha. E essa é a última fase, é onde encerra o nosso ciclo da resposta sexual.
Sempre que nós temos problemas ou dificuldades, né, até mesmo disfunções sexuais, a gente precisa entender aonde isso começa, em qual fase do ciclo isso começa. Ou seja, nós precisamos viajar pelo nosso ciclo para identificar aonde essas travas começam. Por exemplo, se lá no pensar sobre sexo, que é a nossa primeira fase, isso é negativo, pensar sobre sexo é negativo, isso vai afetar todas as outras fases. Deixando claro também que a experiência de dor em qualquer das fases desse ciclo da resposta sexual é caracterizado por uma disfunção sexual também. Então é importante a gente ficar ligado nisso daí. Agradecer a vocês por terem ficado com a gente até o final do vídeo. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem e conversem com a gente sobre como é que está esse ciclo da resposta sexual na vida de vocês e que essa informação possa passar adiante para o maior número de pessoas, tá? Fiquem ligados! Mês que vem tem mais! Se liguem! Mais vídeos sobre sexualidade além do sexo. E se vocês puderem, nos mandem mais sugestões, ideias, pra gente poder sempre continuar respondendo aos pedidos e às vontades de vocês, tá? Bom domingo a todas, muito prazer por aí. Beijo!